seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo. Aqui hoje o meu objetivo é passar para vocês uma dica como segurar o arco e como puxar e empurrar o arco, como passar o arco no violoncelo, certo? Então vamos lá. Para começar, nós precisamos conhecer tanto o nosso corpo, o peso do nosso braço, bem como o peso do arco. Não é que você vai medir, vai pesar o seu braço ou o seu arco, mas nós precisamos conhecer e saber até onde o nosso corpo e o nosso arco aguenta determinados tipos de pressões, tá? Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender aqui a curvatura do arco, né? Eu já comentei várias vezes aqui no canal e no meu Instagram sobre a curvatura do arco, que ele é muito importante. A gente olha aqui e fala e vê esse desenho curvo aqui, né? E muitas vezes nós nos perguntamos por quê. É um enfeite, é um detalhe, faz parte de alguma coisa relacionada à arquitetura da época do barroco, né? E na verdade isso aqui tem a ver com o equilíbrio do arco, tá? Isso aqui, ó, faz parte do equilíbrio do arco. Antigamente, quando o violoncelo barroco, feito de tripa, as cordas, né, feito de tripa, e o arco era como arco e flecha, então ele era virado ao contrário. E isso causa uma instabilidade, né? Eu nunca cheguei a tocar com esse arco, mas já cheguei a apertar o meu arco convencional bastante ao ponto dele perder essa curvatura e ela vir para cima. Acho que todos nós já fizemos isso, principalmente no começo, quando a gente inicia os estudos. Nós apertamos, porque a gente ouve que tem que apertar, mas não sabemos o quanto tem que apertar. E daí a gente perde essa curvatura para baixo e ela vem para cima. E é onde o nosso arco fica instável, ele fica assim, ó. Aquele som xoxo que a gente põe peso, mas não sai nada, não acontece nada, né? Uma das causas é essa, tá? Às vezes pode ser o pininho que fica atrás do violoncelo também. Então, gente, antigamente essa curvatura, por que essa curvatura dava certo no violoncelo daquela época? Porque o violoncelo, a corda, as cordas eram de outro material. Então era um material que suportava mais, ele era mais frágil, mais frouxo, as cordas eram mais frouxas. Então elas suportavam esse tipo de curvatura para cima, sem precisar desse peso para baixo. É como se nós colocássemos, eu não sei nem se eu tenho direito de dar este exemplo, né? Mas um cavalete num violão de nylon e tocasse com esse arco e flecha, né? Com a curvatura para cima. E o outro violão com a corda de aço com este arco aqui, entende? As cordas, elas precisam de mais peso, mais aderência. É outra história, são outros materiais, né? Então isso a gente precisa pensar bastante na hora de tocar também, tem que conhecer, né? Por que existe isso? Por que é assim? Por que é assado? A gente precisa começar a nos indagarmos sobre determinadas coisas, né? E procurarmos essas respostas aí pra gente não fazer qualquer coisa. Então, tomar cuidado ao apertar demais o arco. Isso aqui, essa atitude pode espanar, né? E a gente perde o equilíbrio do arco, tá? Então, o que eu costumo dizer para os meus alunos, é uma analogia que eu gosto bastante de fazer. Eu penso isso aqui, ó, esse pêndulo, como se fosse aquela pista de skate que a gente vem com o peso do corpo, fazemos isso aqui, ó, peso do corpo e leveza, peso do corpo e leveza. Essa leveza não está isentando o peso, é uma leveza que tem o peso, mas ela vem desse peso aqui, ó, e esse impulso e vem pra cá. Então você não precisa fazer força aqui em cima, certo? Quando você vai, não sei se todo mundo já fez isso uma vez com skate, né? A gente não precisa pôr o peso, porque o peso do nosso corpo já vai levar a gente. Então a gente vai naquela descida, a subida com esse peso do corpo que nós pegamos, esse embalo, ela vai levar a gente pra leveza. Então o arco funciona assim, é desse jeito que a gente tem que pensar o arco. Aqui, ó. Tá? Não é que todo o tempo o nosso som vai ser... Não é isso, né? Mas a gente precisa entender qual parte do nosso arco suporta mais e qual parte suporta menos. Isso precisamos entender. Então, salva isso aqui primeiro, que eu já vou voltar lá, tá bom? A segunda coisa, quando a gente vai experimentar o peso do arco, é importante a gente pegar com outra mão, fazendo isso aqui, ó, ponta e soltar, para você ver o quão pesado ele é.
O arco é pesado, o nosso braço é pesado. Gente, imagina essa concentração de peso tudo aqui, ó. Né? E todo mundo já fez isso também quando começou a tocar, né? Vai sair principalmente da corda lá. Faz isso daqui. Ai, mas eu não tô pondo peso. Ai, será que é o arco? Será que é o breu, o excesso, a falta, né? E, gente, é só a gente conhecer. Nós nunca pegamos o arco assim, mas é bom você pegar para você experimentar e ver como ele é pesado, tá? Então, precisa entender, o arco é pesado, o seu braço é pesado, você precisa controlar e dominar o peso que você coloca sobre o violoncelo, tá bom? Então, ainda nessa segunda coisa aqui, né, é tudo sobre o peso do arco, nós precisamos entender o movimento do nosso braço, o desdobramento, para que, entendendo esse desdobramento, a gente possa aplicar o peso do arco, tá? Na nossa passada. Então, a pressão do arco, quando que eu posso colocar pressão, quando eu tenho que aliviar a pressão, quando eu uso só o peso do braço, tudo isso. Então, vamos lá, vamos entender primeiro essa questão do arco aí, de como a gente passa, tá bom? Primeiro não, segundo, né? Porque eu já expliquei sobre o peso. Então, vamos lá, gente, ó. Colocamos o arco paralelo ao cavalete, cavalete, espelho. Paralelo ao cavalete, paralelo ao espelho, tá? Eu vou sugerir que vocês coloquem aqui, ó, nem tanto perto do espelho, nem tão perto do espelho, nem tão perto do cavalete. Aqui, ó, tá? Nessa altura. Então, a gente vai colocar aqui. E daí, o que eu vou fazer? Braço relaxado, bem relaxado, certo? E agora eu vou passar o meu arco na corda. Então, como que eu vou fazer esse movimento? Vou puxar primeiro o braço, o antebraço e o pulso com a mão e os dedos. Vamos lá, ó. Braço, antebraço, pulso, dedos. Braço, abri todo o meu braço, agora o antebraço, pulso e dedos. Braço, antebraço, pulso e dedos. Dedos, antebraço e braço. Braço, antebraço, pulso e dedos. Dedos, antebraço e braço. Tá? O dedos aqui eu ponho dedos e mão, né? Vamos destrinchar esse pedaço aqui e entender muito bem entendido pra gente não ter mais dúvidas sobre isso, hein, gente? Parar de tocar igual robô. Começo de conversa aqui. Por que eu tô fazendo esse movimento de braço, antebraço e pulso? Porque quando a gente começa a tocar violoncelo, a gente parece um robô. Aprendeu a colocar os dedos aqui, e isso que eu tô ensinando e considerando que você já sabe pegar o arco, tá? Então, ó, peguei o arco aqui, a gente passa igual o robô. Na corda ré até vai, ok, tá linda a aula. Corda sol também até que vai. Daí chega na corda lá, esse aqui, ó. Começa a tremer, né? Não consegue puxar. E tudo torto. Estuda e o som não sai. Não sai bonito, não dá certo. Porque não vai sair mesmo. Desse jeito, erguendo aqui, não vai sair. O nosso corpo, gente, ele tem que ser pensado como uma anatomia comum de tudo que a gente vai fazer. Você vai jogar vôlei, vai sacar a bola. Então a bola tá aqui. Eu vou sacar, o que eu faço? Eu venho com o impulso de trás e faço isso aqui, ó. E saco a bola, né? Então, é um movimento contrário. Vou lá atrás pra bater aqui na frente. O nosso corpo, ele funciona com esse movimento contrário e com esse desdobramento dos nossos membros, né? Então, nós, como um pêndulo, a gente faz isso aqui, ó. Tá vendo, ó? O braço, o antebraço, o pulso. A gente não faz isso aqui, ó. Nosso corpo é assim, ó. Tudo que a gente vai fazer é assim, ó. Entende? Como uma bailarina, né? Que ela vai desdobrando os membros dela e vai fazendo os movimentos que precisam ser feitos. E para tocar não é diferente. Então a gente precisa fazer esse desdobramento para que o nosso arco ele aumente de tamanho. Então a gente consiga tocar na ponta sem fazer isso aqui, ó. Vou tocar a corda lá para vocês, ó. Braço, antebraço, pulso. Os dedos. Pulso, antebraço, braço. Braço, antebraço e pulso. Por que eu tô falando pulso e os dedos? Porque
Porque quando a gente mexe o pulso aqui, os dedos eles vão mexer, porque eles precisam estar moles aqui. Então, quando eu vou chegando na ponta, ao invés de fazer isso aqui, que a gente ergue pra conseguir tocar, olha aqui, ó, com ele relaxado, meu pulso mole, tá vendo, ó? Ele vai soltar os meus dedos. Não é que meu dedo vem aqui, meu dedinho aqui, eu vou soltar assim. Ele tá flexível, eu não tô segurando o arco assim, sabe? Ele tá flexível, tá? Então eu consigo virar até a ponta, ó. Estou na ponta, o meu peso está sobre o meu indicador e o meu polegar. Quando eu estou no talão, meu peso está sobre o meu polegar e meu mindinho, tá? E o dedo médio aqui também segurando. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. De repente, ó, você pode segurar polegar, indicador e dedo médio. E aqui a gente pode pegar polegar, mindinho, ou dedo médio ou indicador. Eu acho mais gostoso com o indicador. Pra você ver que tá distribuído o peso está distribuído, gente. Então, aqui, ó, indicador, polegar e médio. Está distribuído. Estou na ponta, indicador e polegar. Estou no talão, dedo mindinho, né, polegar e indicador. Porque o indicador, muitas vezes, ele segura para o arco não descer, tá vendo, ó? Então, esses 3 dedos aqui, ó, indicador, polegar e mindinho, eles são muito importantes para serem usados na ponta, no talão ou no meio. Esses outros aqui, não que eles não sejam importantes, eles fazem parte dessa importância, mas eles só vão dar um apoio a mais para esse conjunto de dedos, tá bom? Então, eu preciso entender o meu desdobramento. Vamos lá, ó, pulso, antebraço e braço, braço, antebraço e pulso, pulso, antebraço e braço. Na corda dó, braço, antebraço, pulso, antebraço e braço, braço, antebraço, pulso, antebraço e braço, certo, gente? Então, nós precisamos entender esse passo a passo, todos esses detalhes. Fica fazendo horas na frente do espelho. Eu fazia muito tempo na frente do espelho corda solta. Não é perder tempo, é ganhar conhecimento, tá? E adquirir controle sobre o seu instrumento, sobre o violoncelo quando você vai tocar. A gente tem que ter controle, a gente tem que dominá-lo e não ele dominar a gente, tá bom? Então, pessoal, o próximo passo aqui nós entendemos a direção de arco. A gente entendeu como passa o arco. Agora, a direção. Quando a gente vai tocar, primeira passada de arco, a gente faz isso aqui, ó, numa corda dó, né? E a corda lá, porque ela tá mais aguda, então eu subo lá em cima, corda dó mais pra baixo, eu faço isso aqui, nada a ver, não é assim. Quando a gente vai tocar, nosso arco, pra nós, ele tá reto aqui, paralelo ao cavalete. Mas quando você puxa e quando você empurra, ele tá torto. Pra você, mas pra quem tá olhando de frente, aí no caso você me olhando, não está torto. Então quando eu vou puxar o arco, eu vou pensar que aqui, ó, pra lá, onde vocês não estão vendo, tem alguma coisa que eu vou puxar pra lá. E pra cá, tem outra coisa que eu vou puxar pra cá. Entende? Então não é ali, não é aqui, é pra cá, pra que ele vá reto. Então aí pra vocês, por exemplo, se vocês olharem assim de frente, de repente pensar que eu tô puxando ali pra almofada, acho que ajuda, né? Porque tá ao contrário. Então, ó, tô puxando pra lá, tô pensando pra lá, lá na minha janela. E agora aqui eu tô pensando pra cá, na minha parede. Lá na minha janela e aqui na minha parede. Lá na minha janela e aqui na minha parede. Lá na minha janela e aqui na minha parede. Entende isso? Ele precisa ter direção. É como se tivesse um trilho aqui. Você vai andar no trilho, você não vai andar de qualquer jeito, não vai passar de qualquer jeito. Então parece bobo, né? A gente falar o arco. Não vou ver este vídeo do arco, porque é muito simples, qualquer um sabe passar. Não sabe, gente. Até hoje eu também tô aprendendo, porque a gente precisa reaprender todo dia. E depende do estudo, depende da música, a gente aprende e reaprende como usar, como fazer. Certo? Então, precisa trabalhar essa questão da direção do arco, tá? Já vou fazer minha propaganda aqui, se quiser aprender mais aulas particulares, tá bom?
E então é isso, pessoal, a questão do controle do arco, da direção, do peso, a gente precisa entender. Entendendo este básico, a gente volta lá no início que eu falei pra vocês de entender quando que eu posso fazer forte, quando que eu posso fazer piano. Você vai entender que quando você toca aqui no talão, se você sai muito forte, é sobrepeso, ó. Eu posso tocar forte, mas eu dou uma segurada aqui, ó. Tá vendo, ó? A ponta, ela aguenta peso, porque ela é leve. E o seu braço tá longe de lá, o peso tá longe de lá, então põe peso. A gente faz tipo uma alavanca, né? A gente ergue aqui um pouquinho pra pôr o peso, tá? Só pra pôr o peso, tá, gente? Não é pra fazer isso aqui, ó. É isso aqui, ó, uma alavanca, ó. Isso aqui faz você pôr mais peso. Lembra sempre da brincadeira do braço de ferro, né? Quando a gente tira aqui da mesa e a gente vai tentar ajudar com qualquer outro membro, lembrando que o seu adversário tá pondo muita pressão, muito peso em você, você pode deslocar, né, e machucar, inflamar qualquer nervo, qualquer músculo aqui por excesso de força. Então, quando a gente para aqui, tenta com a força que você tem tudo aqui, ó, a chance de ganhar é maior, né? Todo mundo já sentiu, já teve essa sensação, tenho certeza. É isso que eu penso. Quando eu faço muita firula, eu me perco do meu eixo. Então aqui, ó, eu consigo ter esse controle, ó. De novo, ó. Tem esse controle. Tá vendo? Do que quando eu faço aqui, ó. Isso não tem como pôr peso, ó. Tá muito baixinho. Então aqui, ó. Tá? Nada disso aqui, gente. É o peso aqui, ó. Eu ergo um pouco, ponho o peso, ó. E aqui, ó, eu vou diminuindo um pouco, porque senão ele não aguenta, ó. Tá vendo? Talão. Se eu puser peso até o final, ó. Ai, Ju, mas eu quero usar peso no talão. Como que eu faço? Aí você vê um vídeo meu que eu já gravei aqui sobre as regiões do violoncelo. Aí você vai lá pra baixo um pouquinho, que é onde é mais resistente. É só a gente pensar, ó. Aqui, ó, perto do espelho é mais mole. Aqui começa um pouco mais firme. E aqui sim é firme. Então você vai pra cá, ó. Tô com a mesma pressão, com o mesmo peso o tempo todo. E ele aguenta, ó. Porque ali é rígido. Tem um vídeo que eu falo aqui sobre moto, carro e caminhão. Então aqui é mais leve, aqui é mais ou menos, aqui é mais pesado, então aqui aguenta mais força, mais aderência. Ainda que o som fique mais metálico, mais metalizado, né? Ele perde aquela consistência, aquela qualidade do som, mais em termos assim de brilho. Mas ele te leva a uma outra qualidade de som, que é sustentar o som mais unívoco, mais sem ruído, sem muitas ondas, né? Sem muitas ondulações. E ele suporta, aqui embaixo suporta, tá? Então, eu não quero me estender muito aqui, mas eu quero que vocês fiquem com esses detalhes muito importantes, como a gente segura o arco, o peso do arco, o movimento do arco, a direção que o arco faz e as regiões onde ele aguenta. Então, tenta conhecer esse instrumento, faça exercícios, né? O spiccato volante, que é isso aqui. Veja até onde o seu arco aguenta, né? Aqui, ó. Aqui ele começa a falhar, tá vendo? Porque ele vai pro meio, onde é o ponto de equilíbrio. Aqui, ó, ele quica bem. Talão não quica, porque é muito peso. Sabe, brincar com consciência, porque às vezes a gente usa esse termo, né? Brinque com sua voz, brinque com seu instrumento. Mas não é brincar. Explore o seu instrumento, mas com consciência, tá? Faça com consciência, porque fazer por fazer, a gente tem um monte que tá fazendo por fazer. Faça com consciência o que você tem que fazer, o que você tem que estudar, o que você precisa conhecer, certo? E se precisar, tem o meu contato, tem o meu Instagram aqui, aulas particulares. Até mais!